Gente, um levantamento recente realizado com mais de 17 mil brasileiras entre 2021 e 2024 revelou que 82% das mulheres nessa fase relatam episódios de ansiedade e depressão. Esses sintomas são causados pelas intensas alterações hormonais que influenciam o sono e o equilíbrio emocional. Além dos sintomas como nervosismo repentino, insônia, muitas mulheres também sentem tristeza, vergonha e outros impactos negativos na saúde mental. E para que a gente converse sobre esse assunto, recebemos a psicóloga e coach, doutora Cíntia Roberta Conte. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Uma alegria te receber, viu? Obrigada. E vamos lá. Mulheres à beira de um ataque de nervos. É a mulher na menopausa, né? É sempre. Ontem a gente conversou com um ginecologista sobre menopausa e foi muito bom porque a gente esclareceu um monte de mito, né? Ele trouxe aqui muitas verdades com base nos novos estudos. Exato. É fato que muitas mulheres acham que não podem fazer reposição hormonal, mas muitas podem e não estão fazendo por achismo. Então é bom consultar de novo o médico, porque os paradigmas são novos e mudaram, né? E um dos sintomas da menopausa é, de fato, a ansiedade, o nervosismo e a depressão. E a gente sabe que essas doenças, elas não são tratadas apenas com remedinho, né? Eu sempre falo que a reposição hormonal é a cereja do bolo, mas não é pílula mágica. E doenças como essas exigem tratamento multidisciplinar. De que forma a psicologia ajuda a nós, mulheres? Vamos pensar de uma forma ampla, né? Você trouxe uns dados do Brasil e teve um estudo agora nos Estados Unidos, faz 6 meses, e eles estudaram mulheres de países nórdicos, Europa, Brasil, América Latina, Estados Unidos, e para surpresa nossa, a mulher brasileira é a que mais sofre das consequências e sintomas da menopausa. Então, isso para nós psicólogos sempre causa uma estranheza e um alerta. Por que a mulher lá na Europa não sofre tanto, ou as japonesas também? Então, a gente tem feito vários estudos para entender um pouquinho também o que acontece com a cabeça dessa mulher nessa fase. E por que as brasileiras estão sendo tão atacadas, né? Ou por que elas estão sofrendo tanto sobre ou com esse assunto. A chegada da menopausa, exatamente, né? Então, dentro dessa questão da ansiedade, primeiro ponto que a gente precisa pensar é o que é ansiedade. A ansiedade é quando o nosso coração está fora, a nossa mente está fora do nosso coração. Então, o nosso corpo está aqui, mas a minha mente está lá. Então, eu sempre brinco, né? Eu falo, pensar fora da caixa é maravilhoso, mas morar fora da casinha não tanto, porque é quando acontecem os nossos acidentes. Então, a gente tem visto também um aumento de acidentes nas mulheres de menopausa, porque a cabeça está completamente fora do corpo. Então, estou fazendo as coisas aqui, mas a minha cabeça está pensando fora. E aí eu fiz um levantamento para a gente entender qual a diferença da ansiedade antes da menopausa e na menopausa. Mudam os assuntos, muda um pouquinho. Então, ansiedade, a gente sabe que a gente está vivendo numa vida maluca, numa sociedade que a gente tem informação 24 horas por dia. Ou seja, as pessoas, no geral, estão muito mais ansiosas hoje do que antes. Mas o que muda desta mulher para a mulher que está com a ansiedade na menopausa? Por que a gente fala que são 2 temas distintos? Porque os assuntos mudam. Então, a gente tem visto que a mulher na menopausa, a ansiedade dela gira em torno de uma preocupação com os pais, uma preocupação com os filhos saindo de casa, uma preocupação com o próprio corpo e outra, o tabu de não saber envelhecer. A gente não vive numa cultura onde o envelhecer é elevado. Né? O envelhecer, muito pelo contrário, parece que a gente vai sendo deixada para trás. E a cultura brasileira, ela vai fazer uma autovalorização para a beleza e para a juventude. Então, né? tudo isso, nós, mulheres que estamos nessa fase, a gente precisa lutar contra, conversar muito, bater muito papo e entender quais são essas questões, como é que a gente pode melhorar, né? A reposição hormonal é importante, a gente não pode esquecer que a gente é um todo. A gente é corpo, alma e espírito, né? E a gente precisa tratar, então, do corpo, da alma e do espírito. Então, quando a gente trata os 3, a gente se torna muito mais fortalecida para encarar essa fase. Perfeito. Quando você falou das mulheres brasileiras encabeçando ali essa lista, das mulheres que menos lidam bem com a menopausa, eu já pensei, né? A brasileira, ela foi estigmatizada pelo mundo como a mulher da beleza, a mulher do bumbum bonito, a mulher do corpão, né?
e de repente ela tá perdendo um pouco esse título quando ela chega na menopausa, porque faz parte, né? O envelhecimento chega para todo mundo. Mas aí é que tá, você falou um ponto que eu sempre acho que a gente precisa preservar e cultivar, que é a beleza que vem de dentro, né? E essa beleza tem muito a ver com o nosso propósito de vida, né? Beleza, o ensinamento, né? A gente entender que o nosso conhecimento a gente pode passar para outras juventudes, né? Para as meninas mais jovens, para outras mulheres. A gente pode viver uma cultura e uma comunidade de troca entre nós mulheres. Eu falo, se a gente tem uma estrada que leva para a juventude e para a beleza, nós mulheres, nesse momento da história, está na hora da gente começar a criar uma estrada onde a gente também possa olhar para essa mulher e valorizar essa fase da nossa história. Agora é interessante que vocês psicólogos falam muito assim, que a ansiedade é muito olhar para frente, né? Como a depressão é muito olhar para trás. A mulher, então, quando ela chega na menopausa, ela mais se preocupa com o que vai acontecer lá na frente do que o quanto ela perdeu lá atrás? Na verdade, então, nesse estudo que eu estava te falando, então, foram levantados 5 pontos. Então, o primeiro de todos, o ápice da mulher, da preocupação da mulher na menopausa, é a ansiedade. Ou seja, ela está mais ansiosa do que depressiva. Então, ela pensa, assim, muito mais no futuro do que no passado. Como é que a gente trata a ansiedade? Assim, de forma terapêutica, se chega uma paciente lá no seu consultório extremamente ansiosa, por onde você começa? A primeira coisa é a gente entender quais são essas preocupações. Faça uma lista, porque tem preocupações de todos os níveis. É o que eu falei, tem mulheres que chegam super preocupadas com os pais. Aquela mulher que às vezes não casou, não teve filhos, mas que está vendo os pais envelhecerem, ou o pai já faleceu e está cuidando da mãe, com Alzheimer. Então tem uma situação que tem a ver com a saúde, né, dessas pessoas amadas. Então é uma ansiedade também. Nossa, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ter que cuidar da minha mãe por muito tempo? Será que minha mãe vai adoecer? Será que vai falecer? Então tem essas questões. Tem aquela que está preocupada com os filhos. O filho vai casar, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A própria saúde, né? Como é que eu estou com a minha saúde? Será que eu vou dar conta? Esses fogachos, o que eu vou fazer com isso? Meu marido tem a libido. Então são várias preocupações que te levam sim para pensar no futuro, porque tem um medo do futuro. Porque a vida muda mesmo, né? Muda. Você tocou no ponto aí do marido. Eu entendo que pode ser uma preocupação grande para algumas mulheres. Meu corpo mudou, a minha libido diminuiu, eu já tenho menos disposição e menos energia. Como é que vai ficar esse meu casamento, né? E aí, como é que a gente trata essas questões? Primeiro, eu entender como é que está o meu físico, né? Porque nem todas as mulheres vão passar por isso. Então, o autoconhecimento, ele vem ao encontro dessa fase, principalmente nesse aspecto. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei o que está acontecendo nas minhas emoções, no meu corpo, mais eu vou saber tratar. Mas vamos supor que eu tenho um bom autoconhecimento e falo, nossa, caramba, é verdade, não estou conseguindo ter libido, estou com uma secura vaginal, né? Porque isso também é típico desta fase. O que eu posso fazer? É buscar tratamento, né? Para libido, eu sempre digo que o diálogo é a fonte de qualquer coisa, né? Então, você poder conversar com seu marido abertamente, brincar muito. Parece que quando a gente vai envelhecendo, as brincadeiras, os jogos de sedução vão ficando para trás. E isso é o que não pode acontecer, né? Eu estava até conversando com uma moça, ela falou assim, nossa, meu sogro e minha sogra, eu falei para eles, vamos fazer terapia de casal? Eles falaram, não, a gente já está velho, sendo que tinha 50 e poucos anos também. Então, assim, é muito interessante como a gente acha que não tem solução, sabe? É assim mesmo, vai se acabando, vai... Não, a gente não pode normalizar, né, e entender que é um declínio. A gente precisa aproveitar o máximo que a gente pode, com o maior tempo que a gente pode também. Então, o diálogo é importante, uma terapia de casal, sim, é importante. E, principalmente, voltar a se gostar, a entender que o que você está falando é uma fase, há mudanças, mas eu preciso me gostar quando eu tenho 20, quando eu tenho 30, quando eu tenho 50, 60, 70.
E a partir do momento que eu me gosto, óbvio que o meu prazer, ele vem e ele acontece também. E o hormônio está aí para nos ajudar e muito, né, também. Perfeito. Eu entendo também que algumas mulheres lidam com mudança na sua própria rotina, né? Você falou os filhos indo, então de repente os filhos vão mesmo e você olha para tua casa, olha para os teus afazeres, principalmente para a mulher que se dedicou à casa, ao cuidado com os filhos, ela olha e fala, tá, e agora? Sobrou tempo, eu não tenho mais obrigações com praticamente nada. Eu arrumo a minha casa rapidinho e eu não estou me sentindo valorizada. E aí? Aí é se autovalorizar. Na hora que você estava falando, na minha cabeça, eu fiz, nossa, iria sobrar muito tempo para mim, né? Então, a gente precisa usar a nossa mente a nosso favor. A gente precisa entender, eu não tenho tempo para as crianças, ou eles estão saindo de casa, ou viraram adultos, né? E foram viver a vida deles, agora eu tenho tempo para mim. O que dá... Gente, é tanta coisa que a gente pode fazer pra gente e que a gente, às vezes, correu uma vida inteira de não fazer porque a gente tinha alguns tipos de obrigações em casa. Agora, sair desse lugar não é tão fácil quanto a gente está falando aqui. Porque, às vezes, para as meninas em casa, é assim, ah, tá, falar é fácil. Vem aqui, senta no sofá e veja como tá difícil de eu reagir a tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu entendo que tem mulheres que não conseguem, né? A gente trabalha e o tempo inteiro trabalhando e fazendo e acontecendo, então a gente vira essa chavinha, mas tem muitas mulheres que se sentem presas. Existe um livro que chama O Poder da Uma Hora. É maravilhoso, porque a gente precisa entender que tudo na construção do mundo começa pequenininho. Então, não adianta eu querer fazer uma atividade, então agora sobrou tempo, vou para academia. Me mato de trabalhar, amanhã eu acordo morrendo de dor, já acabou, eu já não vou mais treinar. Então, tudo pode começar com 15 minutos, 20 minutos, até você ir se apaixonando. Por isso que eu falo, às vezes é legal a gente poder visitar o passado e falar assim, nossa, eu era apaixonada por dança, vamos voltar a dançar. Né? Hoje tem academias especializadas para mulheres 40, 50 mais. Então, volte a fazer qualquer tipo de atividade que te ajude, que você seja apaixonada por ela, para que a sua vida comece a ter sentido. Quase que você falou em espanhol aqui, né? Que você seja namorada, namorada Tô voltando de lá, na verdade. Mas é verdade. E aí, ó, a Cíntia deu a dica, talvez você fosse apaixonada por dança no passado. Eu pensei, em algumas casas, existe um machismo tão grande, uma dificuldade de conversa tão grande que a mulher, se falar para o marido, eu quero voltar a dançar, ele vai falar, o que você está pensando na vida? Eu não estou te aconselhando a mentir para o marido, mas só fala, vou fazer exercício físico. Pronto, se o seu exercício é dança. A gente também tem que ser um pouco inteligente e às vezes até poupar aí algumas brigas, algumas discussões desnecessárias, porque dança, para uma mulher madura, que sabe quem ela é, que sabe o que ela quer, é simplesmente um exercício físico, mas que ela goste de fazer. Exato. Não é verdade? E que é fundamental, principalmente para o nível de serotonina. Né? Às vezes é unânime. Você vai conversar com um ginecologista, você vai conversar com um psicólogo, psiquiatra, todos vão falar, a menopausa, ela tem que estar de mão dada com a atividade física. Uhum. Porque todo mundo já entendeu, todos nós já entendemos que isso é substância para o cérebro. É o que vai trazer o bem-estar, porque às vezes é o que você falou, eu estou cansada, não quero sair do sofá, não quero levantar. Aí a gente fala, vai fazer atividade física, a pessoa vai, eu tô quase morrendo, a pessoa vai falar para eu fazer atividade física, mas é o caminho para que a serotonina volte, a dopamina volte ao teu cérebro para que você amanhã tenha um pouquinho mais de vontade. Aí sabe o que você pode começar, já que eu dei essa dica meio que no truque? Você pode fazer em casa, com seu celular. Você coloca lá num vídeo, tem um monte de vídeos de dança, tem um monte de vídeo de aula de ginástica. A nossa telespectadora Esther Oliveira, ela acompanha uma personal trainer que chama Carol Borba. Ela fica encantada e ela faz todas as aulas lá no meio da fazenda, lá que ela mora no interior do Mato Grosso. E ela tá lá fazendo o exercício dela, que não tem o acesso para academia. Não precisa ser necessariamente uma academia, não precisa ser necessariamente uma escola de dança. A gente precisa também facilitar um pouco a vida, né? Facilitar a vida, né? Usar o que a gente tem. Exatamente. Usar o que a gente tem. O que é que eu tenho na mão? O que eu tenho agora? O que eu tenho nesse momento? A gente de volta aqui. E se você já tiver a sua pergunta, manda lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, tá bom?
Então, vamos lá. Queria pegar um ganchinho seu. Você falou assim, eu já tomo há 16 anos, né? A gente está falando para a mulher na menopausa, mas a gente precisa pensar na mulher do climatério. Porque quanto antes começar, quando a gente chegar daqui 5 anos, 10 anos, a gente está com a energia para cima. Por quê? Porque a gente já começou um tratamento, já começou a olhar para dentro, já começou a fazer atividade física. Porque começar depois não é impossível, mas é mais difícil, né? Perfeito. Ó, a Marjorie diz assim, percebi que sou ansiosa depois que parei de menstruar. O que posso fazer sem depender só de remédios? Vamos lá. Atividade física, sim ou sim. E atividade física é isso, é uma caminhada, é pegar uns pezinhos dentro de casa, é usar o que você tem para você mexer o corpo para que você comece a produzir serotonina novamente, tá bom? Outra coisa, mindfulness, ou seja, técnicas de respiração. Falo, não precisa ser mais de 3 minutos, 3 minutos de manhã, 3 minutos à noite, você vai ver que a sua ansiedade vai te trazer, porque a respiração consciente, o que ela é? Nada mais é do que te trazer para o agora. Então, a partir do momento que eu começo a tomar consciência da minha respiração, eu faço um movimento. Se minha cabeça está lá, eu me trago para o meu corpo, sabe? Perfeito, isso é importante a gente fazer mesmo, tá? Vai ajudar em tudo, em tudo. E muitas vezes a gente pensa que é algo grandioso, né? Que a gente precisa fazer algo muito grande. Começa pequenininho, começa com coisas simples e vocês vão perceber que realmente funciona. Legal. A Jaqueline Oliveira diz, boa tarde, estou me sentindo sobrecarregada. Às vezes choro escondida para não preocupar meus filhos. A menopausa pode estar piorando isso? Pode, porque quando a gente tem a perda, né, a queda dos hormônios, o estrogênio ele é responsável pelo nosso humor. Então, sim, ele pode acentuar algumas sensibilidades emocionais, mas trabalhar com a sua emoção, entender que você pode sair dessa, que você tem uma mente que pode te levar para um lugar bom, gostoso, entender esse choro também, né? Por que esse choro está vindo? Qual o nome que ele tem? Dar nome aos sentimentos ajuda demais a gente começar a entender e aí o que a gente faz? A gente põe um pouquinho de razão na nossa emoção e ajuda a gente a caminhar de uma forma melhor. Eu quero completar um pouquinho, Jaque, porque você está falando que está se sentindo sobrecarregada. Tem uma frase que eu amo que diz que atrás de um sobrecarregado sempre tem um folgado. Talvez tenha um folgado aí. E quando você fala que você chora escondido dos seus filhos, eu me lembro de uma outra frase que diz que quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro, a gente infantiliza muitas vezes o outro. Eu não sei qual é a idade dos seus filhos, mas prevenção, inclusive, para que problemas futuros não aconteçam, que os seus filhos, mesmo que sejam pequenininhos, contribuam com as tarefas de casa, por exemplo. Eles, dependendo da idade, já podem arrumar a cama, guardar os brinquedos, levar o lixo para fora, enfim, não sei. É importante você retomar a sua autoridade como mulher, a dona da casa, a esposa, não sei se você é casado ou não, mas fazer uma reunião de diretoria. E não tem problema a gente deixar clara a nossa fragilidade, a gente não precisa ser forte o tempo todo. Então, falar assim, olha, eu tenho me sentido sobrecarregada, tá difícil, eu não quero mais chorar escondido, eu quero dividir com vocês e quero ver de que forma nossa família pode me ajudar nisso. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Eu acho que é uma engrenagem que tem que funcionar e com todo mundo ali fazendo o seu papel. Você falou de um ponto interessante, né? Que pode ser criança, mas às vezes são filhos adultos que não querem sair para trabalhar, não querem ajudar, não querem dar nenhum suporte em casa. E é isso, o diálogo fundamental para que a gente possa pôr os pingos nos is e cada um tomar a responsabilidade que é de vida. Helena Almeida, doutora, antes eu era calma, agora me sinto no limite todos os dias. É só psicológico ou hormonal também? É os dois, né? Provavelmente também pode ser aquela pessoa que levou o mundo nas costas durante muito tempo, né? Então, tem uma psicóloga que ela dá um exemplo numa palestra que eu gosto muito, que ela fala assim, se você pegar um copo d'água e segurar por 1 minuto, 1 hora, 2 horas, mas começa a ficar 10 horas com o copo na mão. A mesma coisa, às vezes, acontece com a gente quando a gente se sobrecarrega por uma vida, né? Aí chega nesse momento da menopausa, onde os hormônios também ajudam muito, que a gente desequilibram o nosso emocional, e aí vem esses sentimentos todos aí mistos, que a gente não sabe muito bem o que fazer.
Eu me sensibilizo com você, Helena, porque eu vivi muito à beira de um ataque de nervos, sabe? No meu limite, mas por isso, carreguei o mundo nas costas. E aí chegou nesse período, eu explodia com qualquer coisa, até entender que eu precisava encontrar meus próprios limites e que colocar limites só faria as pessoas à minha volta crescerem. Só faria bem para quem estava à minha volta. Às vezes a gente acha que protegendo a gente está cuidando, né? Mas a gente não está cuidando, muitas vezes não. A gente está de fato infantilizando. Tirando a chance do outro cuidar da sua própria vida. A Marli Soares diz, no trabalho perco o foco facilmente, fico com medo de errar. Isso é considerado ansiedade? Ainda estou no climatério, ainda não parei de menstruar completamente. Pode ser sim, um sintoma da ansiedade, porque é o que eu falei, ansiedade é quando a gente está com a nossa mente fora da nossa casa, então geralmente entender aonde estão os teus pensamentos ajuda, mas às vezes uma simples suplementação, não precisa ser uma reposição hormonal, mas uma simples suplementação de vitamina D, K2, ômega 3, ajuda demais a gente a voltar também para casinha, sabe? Deixa eu ver aí para quem é que a gente vai responder agora. William Douglas diz, a ansiedade pode afetar o sistema digestivo, levando a enjoos ou náuseas? Uma excelente pergunta, porque na verdade, como eu estava falando, nós somos um todo e hoje a gente entende o intestino como segundo cérebro. Então, às vezes pode ser até o oposto, né? Às vezes eu posso estar com uma desbiose, eu posso estar com muita bactéria ruim no intestino e isso causa depressão, isso causa ansiedade também. Então, por isso que eu digo, a gente é um ser holístico, né? A gente é um todo. Então, a gente precisa tomar cuidado e olhar de verdade, ter esse autoconhecimento e buscar um médico, óbvio, para saber se é o teu intestino que está influenciando nas tuas emoções ou se é as suas emoções que estão influenciando no teu intestino. Ó. Obrigada, William, pela pergunta. Eu gosto quando os homens participam de pautas que são muito femininas, porque eu acho que os homens têm um papel muitíssimo importante nessa fase da mulher. Maridos, tentem entender o que é que está acontecendo com as suas esposas. Não é tão simples quanto vocês imaginam, é muito mais complexo. E hoje eu falei sobre um versículo que fala do amor incondicional de Deus e eu até falei que muitas vezes a gente faz aquilo que a gente não gostaria de fazer. Nessa fase da menopausa, então, vocês não fazem ideia do quanto de burrada que a gente faz, que depois a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Você nem entende por quê, mas os hormônios falaram mais alto, né? Ou a falta deles. Aqui, ó, boa tarde, sou Letícia, cidade Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Gostaria de saber o que posso fazer para me recuperar, para me preparar para uma menopausa melhor. Tenho 30 anos e tenho ansiedade. Delícia, que bom a gente pegar jovem, né? Atividade física de novo e cuidar mesmo, olhar para dentro, fazer um processo terapêutico, entender as suas emoções, onde é que elas estão, como é que elas estão, porque assim, a mente ela é muito poderosa, né? Teve um estudo agora que foi feito com uma medicação para uma determinada doença, pegaram dois públicos, um público que tomou a medicação e um público que tomou placebo. O público que, para todos eles, para todas as pessoas, foi falado o seguinte, essa medicação incha o cérebro. É uma medicação que está chegando aí. E, de uma certa forma, as pessoas que tomaram de fato, inchou o cérebro. 64% da que tomou placebo também inchou o cérebro. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender a força que tem os nossos pensamentos, entender a força da nossa mente. Isso é fundamental. Então, começar a colocar pensamentos positivos, entender, ter uma boa autoestima, saber quem você é, se posicionar, porque quando chega na menopausa, a gente vai para a atividade física, a gente continua trabalhando, a gente vai levando a vida leve e gostosa como tem que ser levada. Letícia, eu lembrei da minha mãe, quando eu tinha uns 30 anos, eu super sobrecarregada, carregando de fato o mundo nas costas, minha mãe falava assim, minha filha, eu fico preocupada. Quando você chegar aos 45, 50 anos, você não vai aguentar, você vai explodir, você não vai aguentar. E eu pensava, eu falava, eu vou aguentar. Mas aí o que eu fiz, né? Eu falei, eu vou aguentar, eu vou me preparar para isso. E aí eu fui aprender a lidar com várias coisas, inclusive com a necessidade de aprender a colocar limites, que isso é importante para nós mulheres. Sandra Rossi, tem fim
os sintomas da menopausa ou é pro resto da vida? Não, eles amenizam muito, porque a menopausa, na verdade, a gente está falando em torno de 15, 20 anos, dependendo de cada mulher, que começa no climatério e se estende aí 10 anos depois do final da menstruação. Depois a vida volta a ser normal. Mas eu não vou perder 10 anos ou 15 anos da minha vida, né? Ameniza. Já conversei com médicos que falam assim, é pro resto da vida. Então, eu acho que a gente também vai precisando fazer o que a Cintia está falando agora há pouco, a cabeça comandando, né? Até porque não é só uma questão da menopausa, é uma questão do envelhecimento do corpo, né? Não é só a culpa dos hormônios. Daqui 20 anos, o meu corpo, os meus músculos, o meu osso também vai estar mais envelhecido. Porque os sintomas da menopausa, eles são muito congruentes com os sintomas do envelhecimento, né? Então, muitos dos sintomas vão até piorar, se a gente não se cuidar. Próxima pergunta. Sandra, ela fala, vejo que se faz necessário, além do exercício, alimentação, terapia é imprescindível. Estou certa? Certíssima, certíssima. O todo, né? Olhar para você como um ser completo. Cada vez mais, isso vai te levar para um lugar de mais bem-estar e qualidade de vida. Alice Oliveira diz, já tentei chá, exercícios, meditação, mas as crises continuam. Existe algum tratamento específico para essa fase? Aí precisa realmente buscar um médico. Ginecologista, né? Ou mesmo um psiquiatra nesse sentido, porque assim, a gente fala de uma ansiedade na menopausa, ou uma depressão na menopausa, que é aquela que a gente dá conta. A gente sente, mas a gente continua vivendo. Quando já começa a influenciar, a te parar, a deixar você mais em casa, aí a gente precisa tomar um cuidado um pouquinho mais especial, tá bom? Perfeito. Obrigada, Alice. Boa sorte. Sueli diz, boa tarde, Cláudia, doutora. Ouvi dizer que a reposição hormonal pode piorar a ansiedade. Isso é verdade? Nunca ouvi dizer. Também nunca ouvi dizer. Eu faço reposição hormonal. Não, eu sinto o contrário, mas é bom conversar com o seu médico. Exato, né? Exato. Fátima Rodrigues, tenho crises de palpitação e tremores do nada, principalmente à noite. Será que preciso de remédio ou é só da menopausa? Pode nem ser só o remédio, nem ser só a menopausa. Isso parece mais uma síndrome do pânico, já um pezinho mais para uma síndrome, né? Então, buscar às vezes um psicólogo, alguém para que você possa conversar um pouquinho sobre esse assunto, entender por que essas crises estão vindo, qual é o start, por que elas estão acontecendo, vai ajudar você a aliviar esses sintomas com certeza. Sabe que eu penso que uma das coisas maravilhosas que Deus fez no nosso corpo chama sintoma. A gente não tem um sintoma à toa, gente. Sintoma é o nosso botão de alerta. É o pi, 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 pi. Sintoma é isso. É para falar assim, para e vai olhar o que é isso. Isso é presente. Sintoma, para mim, é presente. Então, uma crise de palpitação, tremores, é um sintoma. Vai tentar descobrir o que é, tá bom? E é interessante, eu gosto de uma frase do Freud, que ele fala o seguinte, o que não é falado vira sintoma. Então, como a fala é importante, como entender o que está acontecendo, como colocar para fora, né? Não guardar, não trazer para dentro, ajuda muito. A Sirlene diz, boa tarde, ouvi dizer que exercícios ajudam, mas nem coragem tenho. Por onde começar? Fala você, depois eu falo. Por aquilo que você gosta, né? Uma caminhada, uma dança, uma natação. Pensa muito na sua juventude. O que te animava ali a fazer qualquer coisa que te tire do sofá, qualquer coisa que te tire de um Netflix, né? Qualquer movimento já vai começar a ajudar você. Ô, Sirlene, começa assim, que nem eu. Às vezes eu não tenho coragem também, não. Hoje tá um frio aqui em São Paulo. Aí eu acordei com um friozinho assim, fui, escovei meu dente. Aí falei, não vou nem pensar. Tirei o pijama, coloquei a roupa da academia. Pronto, eu acho que esse é um bom começo. Depois que você já tá com a roupa da academia, já é o meio passo para você ir fazer ginástica, né? E pode começar em casa, ó. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Faz um pouco de agachamento aí, mas mexe esse corpo. Amei nosso bate-papo. Quer deixar algum recado importante? Quero. Eu sempre, nas palestras que eu dou, eu falo que eu vou dar uma dica de milhões, mas que é muito simples, que é o que você acabou de falar agora. Às vezes não tem, às vezes as pessoas ficam esperando uma medicação para te dar uma motivação para fazer alguma coisa. A maior motivação que a gente tem é o levanta e vai fazer.
não tem muita negociação. Tem horas que a gente não pode negociar com a gente, porque a gente não vai querer fazer. Então, ser mãe e pai de você mesma, trazer a maturidade para a sua vida, é exatamente cuidar de você. E se você sabe que você precisa ir fazer, vai e faça. E não precisa ser muito mimimi com você mesma, não. Às vezes eu sou brava comigo, eu falo, vai sem vontade, mas vai. Tá? Cíntia Roberta Conte, ela tá no menopausa_on ou Roberta Conte Psicoach, tudo junto, Roberta Conte Psicoach. E o WhatsApp para você marcar já uma consulta é o 119 4539 9182. 119 4539 9182, certo? Obrigada. Um beijo aqui. Que delícia. Obrigada.